imprensa em Macau nunca foi um dado adquirido. Antes de 1820, porque a Igreja Católica proibia estritamente a publicação de fosse o que fosse na colónia portuguesa da China e nas outras também. Depois da Revolução Liberal desse ano, as coisas mudaram completamente de figura. A Inquisição foi abolida e a Igreja perdeu a influência política. As pessoas deixaram de ser queimadas na fogueira somente porque se atreviam a escrever. Diga-se que aqui em Macau, felizmente, a Inquisição nunca chegou, ficando-se lá por Goa. Mas no panorama da imprensa, a fim de prevenir abusos ou atrevimentos ou apenas a denúncia de irregularidades dos ricos e poderosos, surgiu outra instituição, a censura. Os poderes do Estado adquiriam assim uma boa escusa para calar jornais. Claro que, como disse, já ninguém ia parar à fogueira por escrever, mas a liberdade de imprensa ficava mesmo assim limitada. Umas vezes os poderes instituídos eram mais duros, arriscavam o que queriam ou fechavam jornais através de ordens meramente administrativas. Quando não podiam fazer de todo, recorriam aos tribunais denunciando os autores e os diretores de jornais de abusos de liberdade de imprensa, delito de opinião ou calúnias, sei lá. Havia sempre um artigo da lei que permitia silenciar o jornal ou o jornalista. Diga-se que no recurso aos tribunais a regra não era sempre a da condenação. Os magistrados nem sempre davam razão aos acusadores e lá ilibavam a imprensa num caso ou noutro. Ora, é a atitude dos poderes instituídos face à imprensa em Macau que pode ser aferida no estudo do período que vai de 1822 a 1900, levado a cabo pelo professor Daniel Pires. Mas não é apenas a liberdade de expressão que este dicionário cronológico da imprensa periódica de Macau do século XIX, 1822 a 1900, estuda. Aqui se pode encontrar um instrumento indispensável de consulta sobre os jornais de Macau, até a alvorada do século XX. Mas o autor diz o que estudou e ao que vem. Este dicionário é o corolário de uma investigação feita em bibliotecas, arquivos, universidades e em coleções particulares, macaenses e portuguesas. Tal pesquisa permitiu revelar documentos inéditos de vulto que os arquivos guardam ciosamente. No domínio da política desfilam pelas suas páginas assuntos diversificados, como o relacionamento entre a comunidade chinesa e a comunidade portuguesa, o confronto entre os jornalistas mais críticos e a censura, o qual foi por vezes dirimido em tribunal ou teve como epílogo a repressão cega. Mas, voltando ainda ao domínio da liberdade, esta parece ter chegado a Macau mais de 2 décadas depois da Revolução Liberal de 1820. Isto a ter em conta o que diz a Aurora Macaense em 1843, que se publicou durante cerca de um ano e que assinala no seu primeiro número o fim da censura na colónia. Vou ler. Na nota de abertura, intitulada Prospecto, o redator congratula-se com o facto de finalmente a liberdade de imprensa ser uma realidade em Macau. Referia-se à decisão do Conselho Geral do Leal Senado, tomada a 11 de agosto de 1842, de abolir a censura. Queremos dizer da liberdade de expressar os nossos sentimentos em público, sujeita sempre às restrições que a sociedade tem julgado necessárias. Algumas pessoas, se não hábeis para bem desempenhar as funções de um escritor público, ao menos possuídas de sentimentos liberais, nos prometem coadjuvar nesta tarefa somente com o fim de serem úteis aos seus concidadãos e se propõem dirigir a redação do periódico que vamos publicar todos os sábados, denominado A Aurora Macaense. Este título é adequado ao novo aspecto político deste estabelecimento porque é agora que a liberdade de exprimir que se sente sobre os negócios públicos começa a rear. Bom, sem dúvida que a história de Macau do século XIX perpassa bem aqui neste livro de Daniel Pires, que viveu alguns anos em Macau. E tem esta biografia que eu leio muito resumidamente. Daniel Brito Rebelo de Sousa Pires é licenciado em Filologia Germânica e doutorado em Cultura Portuguesa com uma tese intitulada A Transgressão em Bocage. Foi professor do ensino secundário, cooperante em Santo Tomé e Príncipe e Moçambique, leitor de português nas universidades de Glasgow, Macau, Cantão e Goa,
cofundador de Estudos Bocagianos, que dirige desde 1999, membro da Comissão Científica e Executiva das comemorações do bicentenário do falecimento de Bocage e das comissões de Científica e Executiva, e é investigador do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas. É o autor do Dicionário de Imprensa Periódica Portuguesa, publicado em 3 volumes. Diga-se que esta obra analisa jornais locais em língua portuguesa e inglesa, revela uma imprensa riquíssima, mas com curta esperança média de vida. O trabalho dos jornalistas, frequentemente expostos a agressões e ameaças, entrava frequentemente em colisão com os interesses governativos, diz aqui Daniel Pires, que esteve em Macau ano passado para o lançamento deste dicionário cronológico da imprensa periódica de Macau do século XIX. Vale a pena não só ter o livro, para consulta, naturalmente, mas para ler também as verdadeiras peripécias porque o jornalismo de Macau tem passado. Volto para a semana com mais livros e mais autores.